momento, mas os pecados que você ia cometer ainda. Olha que negócio legal. Então eu comprava. E isso ficou na Idade Média, com a Igreja Católica Romana? De jeito nenhum. Nós vemos isso ir acontecendo claramente dentro da Igreja Evangélica da mesma maneira. Em que você vai ter um culto e você, por 7 momentos dentro do culto, 8 momentos, você tem uma coleta de dízimos e ofertas, como se aquilo fosse levar você para o céu. E a pessoa nada mais, nada menos do que está vendendo indulgências. Então não adianta você querer apontar o dedo para a Igreja Católica Romana da Idade Média, porque nós, nos anos de 2025, 26, nós estamos fazendo a mesma coisa. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem visto. As mídias sociais, elas podem ser uma bênção. Se você quiser alguma informação, você procura lá numa inteligência artificial, ela vai te dar algum ensinamento, alguma coisa, algum entendimento. Mas da mesma maneira que eu mostrei para vocês a moeda, ela pode ser uma bênção, mas ela também pode ser um câncer na sua vida, que vai acabar com a sua vida espiritual. E ao invés de fazer com que você tenha intimidade com o Senhor, vai fazer com que você tenha uma vida eterna no inferno, junto com Satanás e seus demônios. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 21 ao 23. Melhor, do 15 ao 23. É hora de Helena e Manu ficarem de pé também, Heloísa também, para que nós possamos ouvir as escrituras sagradas. Podem soltar os brinquedos, virarem para cá, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 em diante. Você pode ficar sentado, dona Sônia, se a senhora quiser, tá? Fique à vontade, tá bom? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes Jesus, falando no dia do juízo para aquelas pessoas, Jesus como advogado, lhes direi explicitamente, lhes direi claramente, nunca vos conheci, nem no dia do seu nascimento, nem em qualquer dia da sua vida, nem no dia da sua morte, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos a Ti. Pela leitura da Tua santa e bendita palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. E que nós possamos, Pai, ser transformados à estatura do varão perfeito para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título as palavras terríveis de Jesus. A gente vê Jesus falando com muita mansidão, a gente vê Jesus corando, multiplicando pães, mostrando locais onde haviam peixes, ressuscitando mortos, expulsando demônios, mas a gente esquece que ele fala que ele não veio trazer para a terra, ele veio para trazer a espada.
Nos versículos anteriores do Evangelho de Mateus, desse texto de 21 a 23, que nós completamos do verso 15 em diante, Jesus ele emitiu vários alertas para mim e para vocês. Alguns estavam aqui e ouviram, alguns não estavam e assistiram pela internet o vídeo que eu deixo gravado, e outros estão caindo de paraquedas. Jesus nos alertou sobre muitas coisas. Na semana retrasada, nós falamos sobre a condição de caminho. Que caminho seguir? Filipe falou sobre intimidade. É uma palavra que o gospel gosta. Ela é bíblica, ela tem que ser algo que nós temos que buscar, mas nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra. Porque essa questão de intimidade, ela tem a ver com uma intimidade santa ou maculada. Uma intimidade santa ou podre. E nós vemos isso em todas as escrituras sagradas. E o Senhor, ele vem falando que o caminho para a perdição, ele é espaçoso. O caminho do Senhor, o caminho do inimigo, é uma porta que leva à morte. É uma porta que leva muitos a se perderem. Onde você olhar, dentro da igreja ou fora da igreja, você vê as portas largas e as portas estreitas. Portas estreitas fazem com que você abra mão de muitas coisas. A porta larga são locais em que tudo pode. Como diria um antigo cantor da minha época, década de 80, Tim Maia, só não pode dançar homem com homem e mulher com mulher. Uma música que nos dias de hoje ele seria um homofóbico. E a gente vê todo um cenário se desenhando e você talvez esteja achando que tudo é lindo e maravilhoso, em que esse mundo que você vive é o mundo de Bob, em que todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. Hoje à tarde, independente, eu não fui pesquisar muito a fundo, mas hoje à tarde eu estava mexendo na internet e eu vi a nova camisa do Brasil. Aí a camisa nova do Brasil, segundo a camisa, é azul. Depois você entra na internet e você vê que essa camisa azul ela tem uma mancha aqui, em que, se é ou não é, eu não sei dizer. Mas é claramente, para mim, que andei com batalha espiritual, a figura de um demônio. Um chifre e tudo. E a gente vê essas coisas acontecendo e pergunta-se nas ruas o que as pessoas... Não, isso aí não é nada. A gente vê a deputada que é homem assumindo o cargo da direção do grupo das mulheres. Não tem problema, é tolice. E a gente vê cada vez mais o mal envolvendo e você continua achando que está tudo certo. Afinal de contas, se eu falar alguma coisa, eu vou ser colocado de lado, talvez eu não seja amado, talvez eu não seja chamado para festas, talvez eu seja repudiado. E não é legal ser repudiado. Porta estreita e a porta larga. Eu tenho um pouco de fobia em relação a locais apertados, assim como eu tenho em altura. Então quando eu vejo as pessoas, elas entrando naquelas cavernas, não sei se você já viu esses vídeos, que o cara ele começa a andar assim, e aí a coisa vai apertando, e o cara ele vai andando, parece que qualquer hora dessa, não passa nem a cabeça do cara, e o cara não tem como voltar. Há uns anos atrás, a gente viu um caso de muitas crianças, que elas saíram e foram junto com o guia conhecer uma caverna, e aí teve uma chuva torrencial, e aquela caverna encheu, e aquelas pessoas não tinham mais como sair. E a única forma de sair era nadando, ou segurando o fôlego e indo. E algumas pessoas se perderam ali. Eu tenho um pouco de fobia dessa questão de lugares apertados. Mas quando nós pensamos na área espiritual, se você tiver fobia de lugares apertados, você vai para o inferno. Porque o caminho do Senhor, ele é estreito. Ele não é folgado. Não é um caminho para você passar de qualquer maneira, com qualquer vestimenta, com qualquer fala. Não é assim. Porque ele determinou o modo de agir na vida dele. Já dei esse exemplo. Nós temos aqui algumas empresas. Nós temos a Verano, nós temos a Ring, a Café com Flores, eu não sei se tem um nome do Carlinhos, sempre que eu vou orar pela empresa de vocês, eu falo a empresa do Carlinhos e da Chayane, eu não sei o nome, se tem nome eu não sei. Tem Embalou, e cada uma tem a Rose, cada uma delas tem um procedimento de agir, de funcionar.
em que alguns trabalham de uma forma, outros de outra, há algumas que são normas que existem dentro da própria Constituição, mas existem particularidades dentro de cada empresa. E só cabe ao dono da empresa determinar como funciona. Da mesma maneira, funciona dentro da área espiritual. O Senhor, Ele aceita aquilo que Ele determina e não aquilo que você quer oferecer. Logo depois dele falar dessa questão do caminho apertado, ele vem falando dos falsos profetas, nós falamos na semana passada. Ele advertiu que nós devíamos ficar vigilantes em relação aos lobos que se vestem com pele de ovelhas, com o intuito de se aproximar e romper a congregação. Quando eu vejo filmes de gangue, nunca fiz parte de gangues, quando eu converso com o pastor Ayrton, ele fala que o sonho dele era ser líder de gangue. Como que funciona uma gangue? Peaky Blinders. Como que funciona uma gangue? Ou um gueto, um grupo de pessoas. As pessoas, elas têm uma afinidade em comum e você começa a atrair as pessoas em relação a esses assuntos. Então, se tiver um grupo, por exemplo, para o André entrar, ele vai entrar um grupo de caminhão. Porque é uma coisa que ele tem afinidade. Já não é uma coisa que é afinidade, por exemplo, para o Moisés. Ele pode até achar bonito o caminhão, mas se falar, por exemplo, de uma luta ou de um negócio diferenciado, ele vai ter afinidades. As gangues, elas funcionam dessa maneira. E os falsos profetas, eles trabalham exatamente em cima disso. Eles vão querer buscar coisas que agradam. Eu lembro que eu estava dando uma aula uma vez lá em Ceilândia, e eu perguntei para as pessoas assim, o que é que move aqui Ceilândia? O que é que se a gente fizer uma igreja com esse título vai atrair pessoas? Qual é o problema social de Ceilândia? Ele falou assim, violência. Então eu falei assim, isso quer dizer que se a gente abrir uma igreja, a igreja do corpo fechado vai funcionar? Ela falou, vai funcionar. E as pessoas, elas ficam procurando esse tipo de coisa. Os falsos profetas, eles sabem de identificar necessidades que são latentes a mim e a você, e eles apresentam exatamente o que você quer ouvir. Na igreja onde nós saímos, eu lembro que uma vez um presbítero falou assim, olha, para a gente poder atrair as pessoas, vamos chamar o Fernandinho. Não tenho nada contra o Fernandinho, nós cantamos músicas dele. Mas você trazer um cantor gospel vai fazer uma atração momentânea de pessoas que querem apenas ouvir aquele som, querem apenas aquela diversão naquele momento e depois vão embora. Eu lembro que um amigo meu estava lá num show lá do Thales Roberto e as pessoas gritavam, Thales, 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 Thales. E aí ele começou a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. Os caras olharam e falaram assim, o que você está fazendo aqui? Nós estamos aqui para ouvir o Thales. Não é horário de falar de Jesus. Olha que loucura. Os falsos profetas, eles têm essa característica. Eu considero que essas palavras de Jesus, elas são as mais terríveis. Não vos conheço. Nunca vos conheci. Jesus, em outros momentos, ele teve algumas atitudes, algumas palavras que elas foram duras. Nas bodas de Caná da Galileia, ele olha para Maria e fala, mulher, o que o senhor quer? É algo que talvez se um filho teu falasse com você desse jeito, você dava-lhe um tapa na boca. Em outra passagem, Jesus Cristo, ele está lá, pregando o evangelho, e as pessoas falam, olha, sua mãe está lá. Minha mãe? Minha família? Minha família são esses que fazem a vontade do meu Pai? E uma passagem ainda mais dura, uma mulher que não era judaica, não era judia, não era israelense. Ela chega e pede auxílio para sua filha que estava doente. E Jesus olha para ela e fala, não é justo eu tirar a comida da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Sim, Jesus chamou ela de cachorro. Mas essa passagem mostrando uma vida toda que a pessoa vive para depois encontrar Jesus no juízo e falar, nunca vos conheci, é algo muito duro. O alerta de Cristo é bem objetivo. Muitos, com espanto, vão estar diante da dura verdade que a vida cristã deles foi uma mentira. Todo esse trânsito, você sai lá de Santa Maria, de Riacho Fundo, cidade ocidental,
vem de longe, gasta gasolina, gasta tempo, passa 1, 5, 10, 15, 20 anos. Pastor Paulo morre, você continua na igreja, levanta-se o pastor Felipe. E você chega diante do Senhor, e Ele olha para você e fala: nunca vos conheci. Olha que loucura. Poxa, eu deixei de fazer tanta coisa. Dei meu dízimo, aquele dinheiro eu poderia ter comprado um carro melhor, eu poderia ter feito minha viagem com a esposa para Paris. E aí o Jesus olha, está amarrado, né? Jesus olha para o Nicolas e fala assim: nunca vos conheci. Você pode até me repreender, mas se Jesus falar no dia do juízo, as pessoas elas quiseram se justificar diante de Jesus e falar: mas em teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo outro. O alerta de Cristo é objetivo. Muitos vão se espantar com o resultado da sua vida. Esse modo de agir de Jesus, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, muitos hão de dizer naquele dia Senhor, Senhor, é uma estrutura literária. A cultura hebraica ela tinha uma forma de mostrar que aquela coisa era importante. E por ser importante, ela usava uma repetição. Se eu estivesse querendo chamar atenção com amor, e falasse: Pedro, Felipe, Raiane. E por mais que pareça uma coisa simples, ela tem uma motivação que aparece mais ou menos 15 vezes nas Escrituras Sagradas. Eu separei algumas delas para a gente poder estar analisando. Quando Jesus ou qualquer outro indivíduo de procedência hebraica desejava dar ênfase a algo que tinha dito, bastava repeti-lo. Por exemplo, João 1,51. Evangelho de João. Deixa João aberto. João 1,51. Eu gostaria muitíssimo que Helena e Manu tivessem de frente para cá, sem brinquedo na mão. Elas não são crianças pequenas como a Heloísa, elas já são crianças que já entendem, elas têm que ficar viradas para cá e não com brinquedos. Senão a gente vai infantilizar as nossas crianças em vez de fazê-las amadurecer. João 1,51 diz: em verdade vos digo. Quando ele repete em verdade, ele está falando que uma coisa importante que você tem que prestar atenção. Evangelho de João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 13, 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. A questão de repetição, ela tem a ver com ênfase. Da mesma forma, há trechos nas Escrituras com repetição de nomes e devemos prestar atenção a tais ocorrências, porque elas funcionam como expressões de profunda intenção, afeição pessoal. Jesus não fala o nome da pessoa 2 vezes, a Bíblia não cita o nome da pessoa 2 vezes, se não houver afeição. Quando alguém cumprimentava o próximo repetindo o seu nome, isso mostrava que eles tinham não apenas uma relação casual, mas um vínculo muito profundo. Vale a pena dedicar algum tempo a uma breve sondagem da Bíblia em busca de exemplos deste fenômeno, de modo a não perdermos de vista o significado que Jesus tinha dentro do texto que nós lemos. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 22, pode abrir por gentileza, 11 e 12. Gênesis, capítulo 22, versos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor,
Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Uma história talvez das mais abomináveis que teve. Abraão, da idade por volta dos 90 anos, ele recebe uma instrução de Deus dizendo: você vai gerar um homem, uma criança, você vai ser pai de muitas nações. A partir de você, vão ter gerações que vão alcançar o número como de contagem de estrelas. E aí nasce Isaac. Isaac cresce, ele se afeiçoa, Isaac, normal. Fiquei pela primeira vez andando com a Isabela de um lado para outro, algo que eu fiz com todas as crianças, creio que quase todas, se não todas, quase todas. Houve uma afeição e o coração de Abraão começou a se mover. E não adorava tanto ao Senhor como ele adorava antes. Naquele momento ele recebe uma instrução do Senhor: pega o seu filho, seu único filho, e leva para o Monte Moriá e mata. Ele, sem falar nada para sua esposa, chama o seu filho, chama 2 pessoas, pega a lenha, pega o cutelo, e ele vai encaminhando. Chegam na ponta do monte, olham para os funcionários dele e falam: você fica aqui, eu e meu filho vamos adorar o Senhor e já retornamos. Abraão sobe com ele, com o coração provavelmente bem amargurado, creio. Talvez Isaac, que devia ter a idade dos 12, 13 anos, ele devia estar preocupado, falando: pô, mas e como é que vai ser isso? Será que meu pai veio antes, já colocou um bezerrinho lá? Sobe no topo do monte, ele vai lá e prepara toda a lenha, prepara o altar, pega a corda, pega o seu filho, e o seu filho olha para ele: pai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a madeira, estou vendo o altar, mas eu não estou vendo o animal de sacrifício. E Abraão olha para ele e fala: Deus proverá. Ele pega Isaac, coloca em cima do altar, ele amarra Isaac, porque ele com 12, 13 anos, ele não ia ficar quietinho. A gente não consegue que as nossas crianças fiquem quietas. Imagina Isaac amarrado em cima de um altar e o pai com um facão na mão. Abraão levanta a mão, e aí a hora que ele vai matar o filho dele, o que acontece? Abraão, não precisa fazer isso não. Eu sei que o teu coração não está nisso. Seu coração está em mim. Senhor, Senhor. Abraão. Gênesis 46, verso 2. Nós não vamos ter tempo para chegar ao ponto que eu queria, ainda muito material para a gente trabalhar, e não há problema nenhum com isso. Gênesis 46, verso 2. Falou Deus a que era Jacó. Falou Deus a Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. A gente viu a condição de Abraão, em que Deus poupa o filho, já simbolizando e apontando para a figura de Jesus Cristo, que seria aquele que iria resgatar a minha vida e a sua vida. A figura de Isaac, naquele altar, era a figura do cordeiro. Um cordeiro que depois ele aparece atrás e que ele é realmente imolado e morto em favor de Isaac, em favor de Abraão, em a favor meu e seu. Mas aí nasce Jacó. Jacó, ele tem filhos, 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Um deles, José. José passa por todo aquele contexto lá de dificuldade, os irmãos com inveja tentam matá-lo, vendem ele, e ele vira uma pessoa importante lá no Egito. Há uma fome deflagrada na terra, e aí a palavra é: Jacó, manda teus filhos para buscarem alimento lá, para que a gente não morra de fome. E eles vão, você conhece a história. Chegam lá, dão de cara com José. José reconhece os seus irmãos e começa a tratá-los de uma maneira má,
chama eles de espiões, prende eles, exige que seja trazido o seu irmão mais novo por parte de mãe. Jacó, desesperançoso, fala: olha, se vocês levarem essa criança e ela não voltar, esse meu filho não voltar, eu vou morrer de tristeza. Já foi levado o meu filho, José, agora mais esse eu não vou suportar. E o caminho todo começa a caminhar, e ele começa a se amargurar no coração dele, não queria deixar, e aí ele ouve: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. A mesma promessa que tinha sido dada a Abraão. Então a gente vê Abraão, Abraão, a gente vê Jacó, Jacó. E aí toda a continuidade da história você também já conhece. Aquele povo, ele se multiplica, cresce em estatura. Morre Jacó, morre José. O faraó, mudam as lideranças, e o líder novo, o novo faraó, não conhece quem é Jacó, quem é José, não sabe nada disso. E ele começa a olhar para aquele povo e fala: esse povo está crescendo demais. Se a gente não aprisionar eles, se a gente não pressionar eles, o que vai acontecer é que daqui a pouco eles se levantam. O Egito era uma nação poderosa, mas as pessoas, elas cobiçavam destruir o tempo inteiro o Egito. E ele falou: vamos prender eles, vamos trabalhar aí como escravos. Ele falou: vamos fazer, vamos. E eles começam a trabalhar dessa maneira, e o que acontece é que o povo começa a clamar ao Senhor, e o Senhor os ouve, e eles mandam um homem. Há uma determinação de que seria levantada uma pessoa, a preocupação das pessoas elas continuarem crescendo, mata todos os homens, permanece só as mulheres. E Deus, ele se ri dessas estratagemas humanas, porque ele sabe antecipadamente, e ele vai lá, pega Moisés, coloca numa situação em que a irmã dele vai lá e coloca nas águas. A filha de Faraó, naquele momento, coincidentemente, está indo tomar banho, pega aquela criança, coloca para criar. Quem que vai criar? A própria mãe cria ele. Ele é criado como um oficial, com maior entendimento, com maior sabedoria naquele lugar. Está lá. E um dia ele está andando e ele encontra os egípcios judiando de um israelita, de um hebreu. E ele se levanta, bate no cara e mata ele. E esconde ele na terra. E ele fala: ninguém me viu. Aqueles que viram não vão me dedurar. E chega um outro dia, ele encontra dois israelenses, dois hebreus, discutindo, e ele fala: poxa, mas a gente tem que viver em paz. E ele fala: o que é? Você vai fazer o que você fez com a gente? Com o que você fez com o egípcio? Você vai matar a gente? Aquilo vira um assunto que nos dias de hoje viralizaria. O faraó intenta matá-lo e ele foge. 40 anos no deserto. Perde até a forma de falar. Um dia ele está pastoreando. Deus aparece de uma manifestação sobrenatural numa sarça ardente, uma moita de capim que pegando fogo não consumia. Moisés olha para aquilo muito estranho e fala: eu vou ver o que está acontecendo. E quando ele chega perto, o que Deus fala com ele? Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque essa terra onde você está pisando é santa. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés. Ainda vou falar sobre Samuel, Samuel, Davi, Davi, Marta, Marta, Paulo, Paulo. Deus meu, por que me abandonaste? Mas isso vai ficar para a semana que vem. O que eu quero que você entenda é que essa questão da intimidade, ela é uma intimidade que ela tem que ser, primeiramente, como Felipe disse, construída dia após dia. Por isso que os relacionamentos de hoje, eles são tão frágeis. Antigamente, para você conhecer uma moça, você demorava um tempo.
Para você conhecer um rapaz era algo que demorava. Com o advento da internet, você já puxa a ficha da pessoa, o registro, CEP, CPF, tudo da pessoa. Estava lá finalizando a meditação na palavra, entrou uma mensagem no meu zap assim: você não me conhece. Eu estou numa situação crítica. Preciso de R$12. Meu Pix é esse. Estou indo para a igreja. As pessoas, elas te conhecem sem você conhecê-las. E isso gera relacionamentos muito frágeis e rápidos. É como quando as pessoas ganham na loteria, na cena, ou em qualquer desse tipo de coisa. A pessoa ganha uma monta de dinheiro muito grande, mas ela não ralou para construir aquilo. Do jeito que vem fácil, vai fácil. Quanto mais dor, quanto mais dificuldade, a construção do seu relacionamento, mais ele vai ser firme. Falava essa semana com a Luísa, falando sobre as dificuldades que eu e Rosângela tivemos no início do nosso relacionamento, em que nós não tínhamos ninguém, já falei isso várias vezes para você, ninguém para falar assim: segue por esse caminho, faz aquilo, deixa de fazer isso outro. Nós aprendemos na raça. E eu falei para ela: o nosso relacionamento hoje ele é estável, porque foi construído com dificuldade lá atrás. Nós temos momentos nas nossas vidas que são verdadeiras rasteiras espirituais. Você pode fazer com que essas rasteiras elas se transformem em um alicerce firme, ou você pode continuar fragilizado o resto da vida. A geração de hoje, ela não consegue ou não quer se lidar, porque é muito mais fácil andar pelo caminho largo. Então a gente vê legiões de pessoas com depressão. É um fator real, não é uma piada. O fenômeno, ele é real. Só que não precisava ser assim. Toda dificuldade que nós passamos, elas têm como objetivo, para aqueles que são filhos, nos fazer mais fortalecidos no Senhor. Para que quando os ventos realmente baterem forte, você não caia. Ou se você cair, você levanta. Falei para vocês que nós estamos sendo envoltos numa nuvem tóxica, maligna, em que daqui a alguns anos a ideologia de gênero vai ser uma coisa totalmente natural dentro das igrejas. Falei para vocês em tempos anteriores que as igrejas hoje, grandes catedrais, sejam protestantes, sejam evangélicas, sejam católicas, romanas, hoje uma grande maioria delas viraram botecos, viraram bares, viraram lugares de jogos. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não firmaram as suas vidas dentro da palavra de Deus. E ao não se firmarem, o que aconteceu é que o cristianismo deles é fragilizado. Os relacionamentos humanos fragilizados. A dor, ela faz parte das nossas vidas. A psicologia, até alguns anos atrás, ela abominava a dor. Se você sente qualquer tipo de dor, tome um remedinho, porque você não foi feito para sentir dor. Hoje, os psiquiatras e os psicólogos já entenderam que a dor, ela tem que ser, nas nossas vidas, terapêutica. Cada dor, cada dificuldade que você passa, ela tem que gerar alguma coisa diferente em você. Senão, como nós estamos falando na escola bíblica dominical, tudo não passa de um desperdício. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela tua graça, teu amor e teu cuidado. Pai, não queremos desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos chamado pelo nome. Temos ouvido claramente o Senhor nos chamar e nós temos emudecido. Nós temos feito, Pai querido, como se aquilo não fosse conosco. Mas é conosco e o Senhor continua nos chamando. Nosso coração continua endurecido e o Senhor continua nos chamando. Que nós, Pai, não sejamos daquele grupo que estaremos diante do Senhor e o Senhor olhará para nós e dirá: não vos conheço. Que nós sejamos pessoas encontradas como teus servos e servas amadas em quem o Senhor se alegra. Que nós possamos esperar ardentemente este momento de encontrar o Senhor face a face, não por dor, mas como motivo de alegria, porque iremos passar a eternidade ao teu lado, com aqueles entes queridos que se foram, aqueles que ainda vão,
e nós possamos, Pai, ter tempo não de choro, tristeza e ranger de dentes, mas nós possamos ser chamados pelo nome como servos amados em quem o Senhor se alegra. Nos abençoa, Pai querido, com o teu discernimento, nos dá o entendimento da tua palavra, gera em nós a fome e a sede da tua palavra. Não permita, Pai, que os nossos olhos, Pai, tirem o foco da cruz, que as lutas e dificuldades, elas venham nos afastar dos teus caminhos. Nos atrai ao Senhor. Nos atrai, Pai querido, ao teu Santo Espírito. Nos leva, Pai, à comunhão, nos leva à verdadeira intimidade, nos leva à verdadeira adoração. Que os nossos relacionamentos emocionais com os nossos cônjuges e familiares sejam relacionamentos que reflitam ao Senhor. E que nós não sejamos satisfeitos enquanto não houver a perfeição. Perfeição que será só encontrada na eternidade, mas nos dá forças, Pai, para continuarmos a mostrar para este mundo que sim, é possível constituir uma família bendita no Senhor. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.